Olá a todos, eu me chamo Lucas e eu vou estar apresentando para vocês um tour de todas as funcionalidades presentes no app da Moves até o momento. Para iniciar, nós temos a tela de login. Ela dá o suporte para entrar como estudante, professor ou instituição. E caso você tente entrar com uma conta que não condiz com a escolha ali de cima, ele avisa, todos os avisos são customizados para que mantenha a identidade visual do app. Aqui nós temos os botões de cadastro. Então, o cadastro estudante, com as informações que julgamos serem mais importantes. Nós temos também o cadastro de professores e o cadastro de instituição. Após o cadastro, o usuário pode vir e realizar o login aqui. A gente pode iniciar com o login de um aluno. Aqui na tela de login do aluno, a gente vai direto para a dashboard, onde ele tem o seu XP, pontuação dos esportes, presença, medalhas e conquistas. Aqui na área de pontuação, a gente tem todos os esportes que ele já realizou, que existem aulas salvas, e as pontuações que o professor definiu para esse aluno. Também aqui acompanha um nível de upgrade de esporte, vamos dizer assim, né? Então começa em iniciante, tem a parte novato e vai subindo esses rankings. Aqui também no dashboard nós temos a presença, que também vem direto da aula do professor. Então, por exemplo, aqui é a turma que esse aluno está cadastrado. É o professor que, nesse caso, o professor de exemplo, o professor Carlos, ele deu essas aulas e eu marquei ele como falta em 3 dessas e presente em 2. E tudo isso vira uma média no final com uma porcentagem para o aluno poder controlar certinho o seu nível de faltas e tudo mais. Aqui também nós temos no dashboard as medalhas e conquistas. A gente queria introduzir um estilo de desafio mais interessante para os alunos. A ideia aqui é que elas talvez mudem mensalmente, mas basicamente elas funcionam conforme for concluindo esses objetivos. Essas medalhas são liberadas. Por enquanto, isso aqui está como um mockup, só inserido, ela ainda não tem o back-end por trás. Da mesma forma das conquistas. Então, as medalhas e conquistas seriam coisas diferentes. Então, aqui também vai servir nesse sentido de achievement, trazendo mais a gamificação, além da barra de XP, dos níveis de habilidade nos esportes. Então, a gente queria deixar algo bem dinâmico para os alunos se interessarem e quererem ir atrás. Além dessas telas aqui, nós temos também a parte de Minha Turma, onde ele consegue ver cada um dos outros alunos da turma dele, quem é o professor. Temos também a parte de ranking. Aqui em ranking é onde vai ter todos os alunos da sua turma e qual de você está em primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. A ideia é permitir que os alunos também personalizem esses cards. Então, no próximo patch de atualização, vou inserir algumas animações para primeiro, segundo e terceiro lugar e a possibilidade de cards de nome, que esse conceito de personalização hoje em dia ele é muito atrativo para os jovens. Aqui a gente também tem a opção do chat. Por enquanto o chat é um chat de exemplo só, né? Então, só para ter uma ideia de como ele funcionaria. Mas a ideia aqui é permitir que os alunos conversem, marquem de jogar bola, jogar vôlei, coisas bacanas de escola, assim. Muito provavelmente ainda vai ser instalado também uma visualização por fora do professor para evitar qualquer tipo de problema com bullying ou qualquer coisa que esteja fora da alçada da escola. E aqui nós temos a página de treinos. Cada um desses treinos aqui vai ser alimentado ainda com vídeos e imagens. Por enquanto, todos os treinos estão por texto. Então, aqui o aluno pode escolher para fazer um treino fora do horário de escola. Então, por exemplo, ele escolher fazer um treino de futebol. Então, aqui tem a corrida, polichinelo, tudo que ele tem que fazer para o aquecimento. Dando para a próxima etapa, tem o treino principal. Aqui tem a parte de desaquecimento, então, para dar uma descansada, mas não perder ali o foco, não perder o treino. E finalizando,
você ganha essa conquista de finalização e vai para o banco de dados de treino finalizado. Cada um deles aqui tem um treino diferente. Esses treinos também estão presentes no ORM, no Prisma. Estão vindo aqui em conteúdo. Então a gente tem todos os conteúdos dos treinos. Vai ficar mais fácil para conseguir ver se for fazer uma alteração, alguma coisa assim. E depois vão selecionadas imagens e vídeos. Junto aqui no Prisma, eu acho válido explicar um pouco mais sobre o banco de dados. Então aqui nós temos as mensagens de chat, nós temos as classes. Então as classes no sentido de turmas, estão todas as turmas criadas. Pontuações das classes, estudantes, o conteúdo, como eu já informei, instituições cadastradas também, os esportes cadastrados permitindo que seja realizada alteração, caso necessário. Então, caso queira adicionar um esporte, a gente consegue fazer esse controle. Professores, classes, né, de professores. Usuários, então aqui entram os usuários que são professores e alunos. Temos também a aba de progressão, placares e uma seleção de esportes que ainda não está em uso pleno de utilização. Aqui ele engloba tudo das funções para o aluno. Então, saindo daqui, a gente consegue fazer o teste, por exemplo, para o professor. Aqui o teste para o professor, a gente vai direto para a parte de minhas aulas. Aqui ele consegue criar novas aulas, concluir aulas que ele criou, excluí-las e gerenciá-las também. Então, aqui ele funciona um sistema de primeiro você escolhe o esporte. Então, vamos criar um treino de basquete. Depois disso, a gente pode escolher a turma. As turmas que vão aparecer aqui são só as turmas que estão cadastradas para o professor. Quando eu chegar na parte de instituição, lá fica um pouco mais claro de como funciona. Então aqui ele selecionou a turma. Com isso aqui a gente pode escolher se vai ser um treino, uma prática ou um jogo amistoso entre a turma. Então vamos começar com um treino. E aqui é onde ele pode fazer a escolha das datas de quando serão feitas essas aulas. Eu vou colocar ela mais para frente, para 2/10. O horário vamos colocar para as 13 horas até as 14. E aqui pode colocar alguma informação como treino de basquete. E você cria a aula. Ao criar a aula, ela já vem automaticamente aqui para minhas aulas. E ela também já vem automaticamente para a parte de agenda. Então, se a gente vier aqui. Deixa eu ver. Então, aqui a gente já tem o treino de basquete marcado na agenda do professor, certinho por mês. Então, todos os treinos são marcados aqui. Se tiver marcado mais de um, ele vai incrementando essa lista. Você pode fazer a adição da aula aqui também direto. Voltando para minhas aulas, aqui a gente pode iniciar o treino, iniciar a aula. Então aqui tem algumas informações sobre o XP e duração, tudo mais. Vindo aqui a gente consegue ver aquecimento, treino e desaquecimento. Mas esses aqui são somente ideias para o professor. Aqui não tem nada de que ele tenha que seguir esses textos, né? Até mesmo aqui, por enquanto, ainda está com a parte de mockup de treino de vôlei, era para estar escrito treino de basquete. Mas algumas coisinhas que ainda precisam ser alteradas. Porque o foco aqui não é tirar o fato do professor ensinar o aluno e treinar com o aluno, né? A gente não quer que o professor dê esse app na mão do aluno e largue eles lá e vá fazer outras coisas. O objetivo não é substituir o professor. Então aqui são só ideias para ter ali, para o professor conseguir manter a aula. Concluindo a aula, ele pode vir aqui na avaliação de aluno, vai estar escolhido já o esporte que foi realizado, para entrar no banco de dados para as notas de cada aluno. E aí você pode escolher quais alunos você quer avaliar agora nesse momento. Então vamos dizer, eu quero avaliar só o Jorge. Aí eu vou colocar aqui 80 pontos. Você pode colocar uma observação, salvando aqui. Beleza, eu fiz a avaliação do Jorge. Depois eu posso vir aqui e fazer a avaliação do Juan com outra pontuação.
Então isso aqui dá uma liberdade maior para o professor para ele conseguir dar notas em bulk, né? Para que ele não tenha que ir de um em um dando as notas. Às vezes muitos alunos vão ter a mesma nota, outros vão ter notas diferentes. Então isso dá uma fluidez melhor para ele realizar aqui as coisas da aula. E depois, conclusão de aula, confirmou, a aula fica marcada como concluída. Quando ele quiser fazer a exclusão, pode vir e fazer a exclusão da aula, ela some de todos os bancos. Além disso, ele tem aqui o acesso a minhas turmas. Por enquanto só tem uma turma cadastrada, mas todas as turmas que o professor tiver vai entrando aqui, onde ele pode pesquisar por elas no sistema de busca aqui. Então, se eu escrever qualquer coisa não vai aparecer, mas se eu colocar turma 1, aparece aqui. A última etapa de meus dados, ela ainda não foi programada aqui, mas é onde vai ter os dados de maior número de faltas, quais aulas que tá tendo mais, qual você tá montando mais aulas, se tem algum esporte que você não realizou nenhuma aula ainda. Então, dados gerais do professor. Saindo aqui, a gente pode vir para instituições. Eu criei uma instituição chamada FIAP Lumina. Bom, depois eu vou explicar um pouco melhor a ideia desse FIAP Lumina, né? Porque tem uma conclusão no final, né? Então, aqui na parte de instituições, eu quis deixar a dashboard mais limpa possível, mais direta para os administradores da instituição. Então, o objetivo aqui é que eles tenham controle de todas as aulas, todos os professores, todos os alunos, e eles tenham as informações na palma da mão de uma maneira simples. Aqui tem os avisos também, que vão ser recebidos conforme forem realizadas as mudanças. E, por exemplo, nesse caso aqui, a gente pode adicionar o CPF de um usuário aqui na nossa instituição, então, na nossa escola. Então, eu vou pegar aqui um usuário aleatório, vou pegar esse aqui. Então, eu consigo buscar agora esse usuário, ele está aqui. Então, eu vou adicionar ele à instituição. Adicionando ele à instituição, ele vai aparecer na parte de alunos, né? Esse usuário era um aluno. Então, ele fica aqui salvo. Agora, vamos dizer que eu gostaria de criar agora uma turma. Para a criação de turmas, ele vai pedir o CPF de um professor. Então, você tem que ter esse professor cadastrado aqui, também pela parte de usuários. E aí você pode vir aqui, criar turma. Turma professora Bruna 2, FIAP Lumina. Vamos colocar que é da sexta série. O CPF do professor vem aqui, não vou colocar nenhuma descrição. Vou criar a turma. Então aqui a turma foi criada e a gente agora vai ter aqui a turma professora Bruna 2. Tem 0 alunos nela, né? Então vamos adicionar alunos à turma da professora. Então aqui a gente vai vir, a gente quer adicionar aqui aluno. Vamos colocar o aluno Juan. E o Juan ele vai entrar na turma da professora Bruna 2. Então a gente adiciona ele aqui. Então agora essa turma já contém um aluno, um professor, e aqui a gente consegue analisar os dados dela. Então a gente tem aqui um aluno, 0 faltas, 0 média e 0 aulas, né? Porque nada foi realizado aqui ainda. Mas se a gente entrar em uma aula que já foi realizada, então aqui a gente já consegue ver que nesse caso tinham 2 alunos, o Rui e o Jorge, com 8 faltas, 5 aulas realizadas e a média geral da sala como 93. A frequência de 20% por muitas faltas e questão de testes realizados, né? E também tem as estatísticas dos esportes, né? A média da soma de todos os alunos. E aqui tem as aulas mais recentes realizadas. Então, toda essa parte aqui já está mais certinho. Isso conclui um pouco também da área da instituição. A instituição ela tem todo esse controle de contas e informações, porque é o que julgamos ser necessário para a instituição. Fica tudo mais limpo, mais direto, eles têm o controle certo nas mãos, conseguem analisar todos os usuários e professores, notas, faltas, então fica tudo certinho aqui. A questão agora é a seguinte, né? O aplicativo ele é voltado para educação física, né? O projeto era esse, Enterprise, mas ele é um projeto muito escalonável, né? A gente pode escalonar ele para uma escola inteira. Então, esse projeto, o FIAP Lumina, né? Foi uma brincadeira de palavras para, vamos supor, um colégio, né? Colégio normal, ali de fundamental, ensino médio, da FIAP.
Então aqui a gente conseguiria adicionar todos os tipos de professores, todos os tipos de alunos, separar essas turmas por matéria, fazer uma alteração da dashboard para professores de matérias diferentes. Então é um projeto muito escalonável. A gente decidiu fazer de uma maneira que a gente conseguisse entregar algo legal para o Enterprise Challenge, mas que ao mesmo tempo ele também fosse modificável para algo maior. Então esse FIAP Lumina era uma brincadeira, né, de caso o FIAP abrisse um colégio, eu acho que esse nome ficaria muito bacana. Num geral, as funcionalidades do app por enquanto são essas. A próxima etapa, que já é a entrega completa, eu vou dar uma lapidada em algumas das funções aqui, adicionar a parte de dados para o professor e fechamos com isso. Muito obrigado por ouvir até aqui. Espero que tenha respondido todas as perguntas e que vocês tenham ficado. E eu fico à disposição para contato, qualquer coisa, caso precise de alguma outra explicação que ficou faltando. Obrigado.